Boa tarde. A gente está aqui no meio, ó, na hora. Chegamos na história, na parte da história, no meio da história, que Yeravam ben Nevat, ele foi aquele que pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Então ele tinha colocado 2 bezerros de ouro, ele foi tendo que acomodar o judaísmo para o seu jeito, então ele colocou quem não era Kohanim para trabalhar, ele modificou a data de Sukkot, teoricamente. Sukkot não é mutável, mas ele colocou Sukkot um mês para frente, para poder não coincidir com o Sukkot. E tudo, obviamente, ele foi justificando com as leis da Torá. Manipulando, melhor dizendo. E agora, então, o... Não, obrigado. O nome de uma pessoa, a gente viu sobre Shlomo, as 4, 5 explicações diferentes porque o nome de Shlomo. E o nome Yeravam, com certeza, se ele tivesse sido um tzadik, esse nome teria sido interpretado de uma forma positiva. Mas a palavra Yeravam forma as duas palavras Yariv Am. Ele faz uma briga com o povo, entre o povo, com o povo. Ou seja, ele fez uma briga contra Hashem, o povo de Israel, etc. Então, ele não se contentou só em que as pessoas frequentassem o seu templo. Ele queria dar bastante importância para esse templo. E o que ele decidiu fazer? Faltava uma coisa, inaugurar o templo, assim como, longe, uma comparação distante, mas Shlomo tinha inaugurado o templo de Hashem. E ele queria fazer uma festa, assim como Shlomo fez, que foi um marco muito importante. E ele tinha, como eu falei, ele tinha 2 templos, e ele... Amém. Um dos templos ficava na cidade de Betel, e o outro ficava no Shevet Dan, na tribo de Dan. As pessoas costumavam ir para a tribo de Dan, mas ele queria que o principal fosse esse de Betel. Então ele queria agora incentivar as pessoas a irem para lá, e para isso então ele decidiu fazer uma bela festa de inauguração. Ele tinha... essa festa estava marcada para o dia 15 de Mar Cheshvan, que era o tal do Sukkot, inventado por ele, exatamente um mês depois do Sukkot. Então, é uma festa que as pessoas, teoricamente, já tinham o costume de ir até o Beit HaMikdash. Então, nada mais justo nessa ideia dele. E agora, ainda, ele tem a coragem e ele diz que ele vai fazer o Kitoret. Eu mesmo vou fazer a oferenda dos incensos. E a gente sabe do incenso, do Kohen Gadol, do Beit HaMikdash, que quem não era apropriado morria. É nessa hora que ele morria, tá certo? Que ele entrava lá no Kodesh HaKodashim para fazer o incenso. A gente conhece a história de Korah com seus colegas, que todos aqueles que fizeram o incenso, 250 pessoas, na época de Moshe, eles fizeram o Ktoret, como eles não eram da tribo de Levi, eles foram consumidos, morreram com o fogo. Então, a coragem dele, a audácia dele, a ousadia dele era uma coisa fora do comum. Nadava viu, a mesma coisa, tá certo? Calma. Mas ele não estava no templo, né? Tem um detalhe. Boa, Ele não estava no templo. boa, muito boa. Muito boa. Não tinha pensado nisso, mas é óbvia e muito boa. Bem falado. E as pessoas começaram a dizer, não, agora passou dos limites. Agora você já está querendo ultrapassar todos os limites. Que é uma coisa que a gente ouve. Quando a gente escuta de um judaísmo assim, chamado reformismo, certo? Você escuta a pessoa falar, não, até aqui tudo bem, mas a partir daqui, não, isso não. Quem decidiu que isso sim e isso não? Não, isso já me incomoda. Na hora que você perdeu a rédea, tudo vale. Então não tem, não, isso para mim vale, isso para mim não vale. Mas o povo perdido do jeito que estava, de repente falaram, não, isso já é demais. Por quê? Conheciam a história já do Torah, sabiam que era uma coisa exclusiva para um Cohen. Você está justificando tudo conforme a Torá. É um Beit HaMikdash, supostamente. Os ídolos não estão aí para serem servidos, só estão aí para representar, qualquer coisa assim. E Cohen não precisa ser Cohen. Mas agora fazer o Ktoret? Mas ele já tinha uma resposta para isso também. Ele falou o seguinte: primeiro, que eu não sou qualquer pessoa, eu sou o rei de Israel. Não estou dizendo que todo mundo pode fazer o Ktoret. Eu sou o rei de Israel. E se você olhar nos Psukim, a Torá conta que os filhos de Davi eram Koanim.
que significa Cohen? Cohen, na verdade, é o sacerdote, aquele que serve. Depende do contexto, você pode usar a palavra Cohen para alguém que não é Cohen. Era um governador, eram pessoas importantes, mas não era Cohen literalmente no sentido do Beit HaMikdash. Mas ele pegou o passuco, tirou do contexto, como acontece bastante, e usou para o seu próprio interesse. Então ele não quis saber, e ele, com esse pretexto, com essa desculpa, ele decidiu que ele ia fazer Ktoret. Então, as multidões vêm até lá, povo, e aqui só reforçando aquilo que o Pirkei Avot ele diz, que ele pecou e fez com que os outros pecassem, quer dizer, um pecado foi levando o outro, ele conseguiu incentivar o povo a fazer, a servir a idolatria, etc. E agora ele chega lá e ele queima as especiarias. E curiosamente, nada acontece. Mas, como você bem falou, não era dentro do Beit HaMikdash. E naquela hora, Hashem manda um profeta. Esse profeta se chamava Ido. Esse era o nome dele. Ain Dalet Vav. Ido era o nome dele. Ido. Aqui ele mexe no Hashem Kazé. Ok? Então, Israel é o nome comum, pelo jeito. E aí, esse profeta, lembrando, um detalhe importante para a gente entender melhor o que vai acontecer agora e o que depois vai acontecer com esse profeta. Até o momento que a gente falou na última aula, chegou. Obrigado, Abino. Fiquei muito contente. Agora o Hashem é Cohen com Cohen aqui. Estamos falando justo de Kohanim agora. E, então, só lembrar o que eu falei na aula passada sobre profecia. Depois que os profetas tiraram a força da idolatria, esse desejo absurdo pela idolatria, a gente perdeu o acesso mais fácil à profecia. Mas naquela época, a profecia era uma coisa mais comum. Vamos comparar hoje, talvez, a um sábio da Torá, um estudioso, um rabino. Então, você tem vários níveis de rabino. Você tem várias áreas do rabinato que um pode saber mais, outro pode saber menos. Então, esses profetas que a gente está falando aqui, não necessariamente são profetas como Moshe Rabbeinu. Aliás, como Moshe Rabbeinu, ninguém nunca vai ser, nem o próprio Mashiach. Mas não necessariamente é um profeta como Yoshua, como os famosos profetas. São pessoas comuns, também suscetíveis a erros, talvez até mais comuns, humanos, e, ao mesmo tempo, são profetas. Eles foram subindo de nível, foram se aproximando do nível. Realmente, para a pessoa ter a profecia, a pessoa tem que se afastar dos desejos materiais, a pessoa tem que estar completamente sintonizada com Hashem, mas não necessariamente é um nível muito elevado. Claro, perto de nós, sem dúvida que esses são. Mas, assim, para a gente não comparar um profeta com o outro, porque eles têm níveis muito diferentes um do outro. Então, vocês vão entender por que estou dando essa introdução. Esse ídolo, ele aparece, e ele começa, então, a profetizar, falar palavras de Hashem para a multidão e para, especialmente, o Yeravam, daquilo que ele estava fazendo. Mas ele não fala virado para o Yeravam, ele fala virado para o altar que ele tinha feito, por dois motivos. Motivo número um, porque o Yeravam não merecia a dignidade que o profeta olhasse sequer a sua cara e dissesse o que ele tinha que ouvir. Ele falou olhando para o lado. E ao mesmo tempo, motivo contrário, a gente vê de Moshe Rabbeinu que quando você fala com uma pessoa de respeito, seja quem for, mas uma pessoa que está numa posição de respeito, até mesmo o Paró, você deve se dirigir a ele com respeito. Aonde você vê na Torá que quando Moshe Rabbeinu fala para Paró, Deus vai matar vocês, etc., então ele não fala você, Paró. Ele fala... esqueci agora o que ele fala. O Egito, se eu não me engano. Eu esqueci agora o passo que ele fala. Mas ele não fala você, Paró. A verdade é... lembrei. Ele fala o seguinte, que no final das contas, se você continuar com isso, no final os seus servos vão vir para mim se ajoelhando, pedindo, por favor, pelo amor de Deus, vão embora, né? Mas a Urash, ele comenta, quem veio se ajoelhando, se curvando para ele, foi o próprio Paró. Mas o Moshe não quis falar isso. Por quê? Halakavod na Malchut. Ele deu respeito ao rei. Ele é um rei, ele merece respeito. Eu estou dizendo para ele, Deus vai te matar.
Então, eu vou falar para ele, Vossa Majestade, com todo respeito, a sua cabeça vai ser cortada. Bom, mas eu estou falando com respeito, tá certo? Mas Vai cavando a sua sepultura. ele não abriu mão, ele não mudou aquilo que Hashem falou para ele dizer para o Paró. Mas dentro daquilo que ele falou, ainda assim, ele fez aquilo com respeito. Então, aqui já é uma... Com dignidade, aceitamos com dignidade. Então, aqui primeiro a gente vê o conceito de respeito como é importante. Não somente, claro que para qualquer pessoa, mas até mesmo para pessoa perversa, existe o conceito de respeito. Comentei 3 Shabbatot atrás, Pashat Mishpatim, aquilo que a Torá fala, que se uma pessoa, Deus nos livre, ele furta alguma coisa, ele tem que pagar o dobro. Se ele furta um carneiro, ele paga 4 vezes mais. Se ele furta um boi, ele paga 5 vezes mais. Por que a pessoa que... Qual a diferença entre o carneiro e o boi? Então, a resposta é que o carneiro, como que você leva embora? Você bota nos ombros. Como que você leva embora o boi? Você vai puxando ele. O ladrão, na hora que ele levou, ele já se expôs. É bem mais difícil levar. Ele trabalhou mais, ele se expôs na hora dele levar embora. E a Torá dá um desconto. Aí eu falei, mas peraí, que história é essa? Você vai dar o desconto para o cara que se expôs na hora que estava roubando? Aquela pessoa que ninguém se preocupa com ela, em dar respeito, em dignidade, talvez a pessoa da margem da sociedade, pior nível, ainda assim a Torá mostra que para essa pessoa você também tem que ter consideração. Vai ter o castigo, vai pagar 4 vezes, mas vai pagar 4 em vez de 5. Só lembrar a história que eu contei, uma história muito bonita, que havia um aluno da Yeshiva que ele falou feio com o professor. E aí ele foi para o diretor da Yeshiva, o Rosh Yeshiva. E o Rosh Yeshiva puxou a orelha dele, mandou ele embora por um dia, vai pensar em casa, etc., e volta no dia seguinte. E aí, passou um tempo, e um outro aluno, ele maltratou um funcionário, cozinha, da limpeza. E o rabino, Rosh Yeshiva, mandou ele embora, sem volta. E os alunos não entenderam. Para o professor de Torá, você foi mansinho. Para o funcionário lá da cozinha, você mandou ele embora para sempre? Ele falou muito simples. O professor de Torá, ele tem o seu respeito naturalmente. Aquela pessoa da cozinha, é provável que talvez muitos nem tenham respeito por ele. Então, esse a gente tem que zelar pelo respeito dele. Aquele que ninguém se preocupou, a Torá chega e se preocupa com ele. Mesmo o ladrão. Trazendo aqui para o nosso, voltando aqui, Yeravan Benevat, que era considerado aquele que pecou e fez com que outros pecassem. Não tem nada pior do que isso. Avodazará, idolatria, etc. Ainda assim, quando o profeta vai falar para ele, ele fala olhando para o altar e não olhando para a cara dele. Tem formas contrárias de explicar. Uma que ele não merecia, a outra, ele merecia talvez a dignidade de você não falar olhando para a cara dele o que vai acontecer de ruim com ele. Então ele falou olhando para o altar. Então, uma mensagem, uma lição importante. É uma pessoa que tem um harem, aí ninguém cumprimenta ele, ele não é contado por ninguém, então ele ficou sem a dignidade. Muito boa. Então, boa pergunta. Uma pessoa que ela foi excomungada. O exemplo típico atual é quando Deus nos livre, um homem, ele se recusa a dar o gueto para a esposa. Ele se recusa, e ele já foi orientado para dar, e ele continua cabeça dura. Então, eventualmente, você e ela fica guná. E você meio que excomunga ele. Fala, você não conta para o minyan, você não vai subir na Torá, e assim por diante. Então, cadê a dignidade da pessoa? Então, presta atenção. A dignidade da pessoa, se você for ver na Torá, zelar pela dignidade, até do burro de Bilam, a Torá matou o burro de Bilam para que ninguém apontasse para o burro, dizendo que esse foi o burro que deu fora no Bilam, que ele foi lá e falou para o Bilam que ele mesmo não tinha visto. Então, a Torá zela pela dignidade de qualquer pessoa. Porém, a ideia do Herem não é tanto tirar a dignidade dela, é uma maneira de você fazer uma pressão social para que ele mude suas atitudes. Ou seja, você não chega e dá um Herem para qualquer pessoa. Depois que você tentou de tudo, e hoje em dia, especialmente, você não tem formas, como o tribunal tinha antigamente, você fazer com que a pessoa aceite na marra, então você faz uma pressão social, que isso, a dignidade da pessoa, mesmo a pior pessoa, mesmo aquele ladrão que a gente falou, ele também zela pela dignidade, pela aparência dele, pelo que as pessoas vão dizer. É natural do ser humano. Rabbi Yohanan ben Zakkai, ele disse, né, que tomara que a gente temesse a Deus como homem.
Por quê? Porque a gente, na frente dos outros, a gente sabe se comportar. Ah, quando eu estou lá, ninguém está vendo? Ah, tudo bem, Hashem me perdoa. Né? Hashem não tem problema. Então, zelar pela dignidade das pessoas é algo muito pessoal, que não importa quem seja, a pessoa se importa com a sua imagem. E aí, o que você está fazendo? Você está usando essa ferramenta contra a pessoa, num caso que não tem jeito. Número 2, o Herem também funciona muitas vezes para que os outros não aprendam dos seus caminhos. Às vezes você isola uma pessoa porque ele está sendo tão malvado para que os outros não aprendam. Aqui, nesse caso, o que o profeta estava fazendo? Primeiro, ele era um profeta, ele não tinha risco de aprender do Yeravá, ele entrou lá na festa, mas ele estava lá como intruso na festa, ele estava lá como mensageiro de Hashem, aliás, na festa, ele não tinha risco. E essa, no caso, essa foi a maneira mais direta de Hashem poder falar para ele, ó, faz chuvá, volta atrás dos seus caminhos. Então, os dois motivos que eu expliquei do Herem, nesse caso, não se aplicaria. Entendeu? Ok. Vamos ler aqui. Então, o que ele fala, afinal? Certo? Eu vou ler aqui as palavras já do livro diretamente. Assim diz Hashem. Ele chega e fala em nome de Hashem. Então, já levando em consideração que na época, como profecia era uma coisa mais comum, primeiro, você tinha muito charlatão, porque você tem muito médico e você tem médico charlatão, porque é uma profissão comum. Hoje ter um profeta charlatão é mais difícil, porque é difícil ter profeta. O cara chegar e falar, eu sou profeta, ele precisa ter um pouco mais de moral e coragem para falar. Mas na época, você tinha outros charlatões. Primeiro, assim diz Hashem, um dia nascerá um filho da família de David. Ele será um descendente digno de David, porque ele vai temer Hashem adequadamente. Seu nome será Yoshiao, algo que vai acontecer 300 anos depois. E durante seu reinado, ele matará os Koanim que estiverem oferecendo Ktoret nesse Misbeach, porque agora quem foi o primeiro foi o rei, mas depois isso vai virar liberado. Hashem ficará satisfeito com isso. Além disso, Yoshiao irá punir todos que já serviram nesse Misbeach, mesmo que eles já estejam mortos. Ele queimará os ossos de um homem importante neste Misbeach. Esse rei Yoshiao foi aquele que, logo antes da destruição do primeiro templo, ele escondeu o altar, a arca sagrada, que ele já visualizava que o templo ia ser destruído. Então, 300 anos depois. Fala. Quem fez essa profecia? Esse Ido. Esse é um profeta. Ido. Ido, o nome dele. Então, ele não é um profeta famoso, necessariamente. E aí, o que vai acontecer o que ele estava dizendo se cumpriu 300 anos depois, então não aconteceu instantaneamente, mas só dizendo o que aconteceu, esse profeta de Hashem, ele fez algo que talvez vocês nunca escutaram na vida, ele desenterrou pessoas que foram adoradores ou trabalharam, fizeram esses ketoret no lugar errado, tirou os ossos e queimou os ossos deles. Uma coisa que para um Yehudi, Deus nos livre de fazer uma coisa dessas, mas isso foi por ordem de Hashem. Então, isso já foi a profecia desse ídolo, que 300 anos depois, isso iria acontecer. E, sem dúvida nenhuma, isso é algo que traz um sofrimento para a alma. Então, entre parênteses, algo muito importante, que nunca precisemos, mas às vezes a gente precisa argumentar com uma família, que às vezes a pessoa deixou por escrito, o aleno, que ele quer ser cremado. Infelizmente, isso acontece e vira moda. É mais barato, não quer que chora no caixão, não quero dar trabalho, cada um com as suas explicações. Então, a gente saber que é um sofrimento tremendo para a alma. É igual você chegar e o que você pode usar eventualmente de argumento, chegar e falar para ele, olha, teu pai, tua mãe, lamento muito, etc. Mas se você queimar ele, ela vai estar gritando. Você não consegue ouvir. Imagina que tua mãe está berrando de dor, só que você não está conseguindo ouvir. Você vai deixar? E a outra frase também importante de lembrar, que quem crema judeu não somos nós. Deu para entender? Um Yehudi não crema um outro judeu. Quem cremou a gente foram outros. Então não haja como eles fizeram. Então, mas aqui, excepcionalmente, por ordem específica de Hashem, esse vai ser a punição deles 300 anos depois de pegar os seus ossos, o que sobrou lá, e queimar eles literalmente. E ele? Qual vai ser? Ele junto. Os ossos dele também. Vai acontecer isso com os ossos dele. Agora nada. Por enquanto nada. Por enquanto nada. Hashem tem. Teve gente que continuou, né? Então. Sim. Só dizer uma coisa,
que quando Hashem ele pune alguém imediatamente, quem sou eu para dizer, mas assim dizem nossos livros, é muito melhor do que a pessoa sofrer lá no mundo vindouro. A pessoa sofrer em vida é muito mais leve do que a pessoa sofrer lá. Tanto é que quando a gente fala que Nadav e Avihu eles morreram, é porque eles eram tzadikim. Então fizeram uma coisa errada, mas Hashem imediatamente tirou eles desse mundo, chegou lá, subiu direto para Adam Abá. Aqui são 300 anos depois, ainda ele vai ser castigado. Quer dizer, o que aconteceu com ele durante esses 300 anos? Vai lá saber. Não sei, não vou afirmar. Não tem outro caminho. É? Não tem outro caminho para achar isso. Eu não vou afirmar, eu não sei. Tem vários endereços lá, eu não sei qual exatamente que ele foi. Ninguém voltou para conta. E aí o Yeravam, primeiro, ele estava sendo agora humilhado publicamente. Alguém estava confrontando ele. Ele era o rei. Todo mundo ouviu. E ele falou virado para o Mizbeach, falou isso que iria acontecer. E aí ele não deixa barato. Ele fala, você não é um profeta verdadeiro. Você chegou, você está querendo falar besteira. Está querendo aparecer, está querendo... Mas o Ido, ele vira e fala, bom, se as minhas palavras são verdades, que esse altar se rompa no meio e que as cinzas dele caiam no chão. O que você acha que aconteceu? Exatamente isso. O altar externo. Aquele altar, não era do Beit HaMikdash, era fora, é um templo que ele tinha, não é um templo que o Eravam ele construiu para a idolatria. Tá. Fora de Jerusalém. E é o que acontece. De repente alguém está atrapalhando a tua cerimônia. Hoje ia ser o grande dia que você ia se reafirmar mais ainda como rei, fazer idolatria, etc. E é de fato o que acontece. O que se esperaria que o Yeravam fizesse nesse momento? Aceitasse. Baixa a cabeça, faz chuvá, etc. Mas ele não teve essa sabedoria e essa humildade. E aí ele ficou numa situação, o que eu faço agora? Então, o que você faz quando você tem alguém que te confronta e você não quer lidar, você não quer ouvir a verdade? Você tenta eliminar aquele que conta a verdade, que é o que acontece, infelizmente, com o nosso povo. Nós somos aquele que contamos a verdade, nós somos testemunhas de Hashem aqui nesse mundo, nós somos testemunhas da Torá nesse mundo. E para a pessoa eliminar o peso na consciência, alguns tentam acabar com essa consciência, lo além. Então, ele vai lá na hora, ele estica a mão para tentar falar para um dos soldados dele e cortar a cabeça dele. Na hora que ele estica a mão dele fica mole, ele perde o controle da mão dele, fica como se fosse adormecida, e aí, nessa hora, ele já não sabe mais o que fazer. Lembrando que Hashem foi muito piedoso com ele. Hashem, ao invés de matar ele nessa hora, Hashem está dando muitas chances para ele poder fazer tchuvá. Como eu falei, ele era um homem grande, se ele fizesse tchuvá, todo o povo de Israel ia poder fazer tchuvá, mas Hashem deu essa chance para ele. Mas assim termina a cerimônia, que era para ser a grande cerimônia, ele termina humilhado. Não vai dar para a gente concluir agora, mas o rei, agora ele fica numa situação, o que eu faço agora? Então, se você não consegue por mal, aí você tenta virar amiguinho. Ele vai agora tentar convidar o ídolo na casa dele para dizer, não, isso aqui é da minha turma, está tudo bem, está tudo certo. Ok. Que a gente tenha Mashiach em breve. Foi no meio da inauguração. Ele fez o Ktoret. Ele fez o Ktoret? Fez o Ktoret.